Alô, amigos. Yes, nós temos bananas. Está no ar. Hoje é o dia 8 de agosto de 2025. Eu sou José Inácio Werneck, estou em Avon, Connecticut, Estados Unidos. Carlos Eduardo Novaes está em Pedro do Rio, Rio de Janeiro, Brasil. E Celina Cortes está na cidade do Rio de Janeiro. Boa tarde, Novaes. Boa tarde, Celina. Boa tarde. Boa Eu pedi tarde. a Celina para chegar mais próximo aí. Ela está com o rostinho muito distante. Parece que Pronto, ela não aí, está. agora pronto, Isso, está ótimo isso. aí. Fica mais ou menos no mesmo nível que a gente. É, Isso. é o seguinte, eu estou assim meio estupefato, porque eu tenho visto demonstrações aí no Brasil de brasileiros acenando com a bandeira americana e pedindo intervenção dos Estados Unidos no Supremo Tribunal Federal do Brasil. Quer dizer, onde é que essas pessoas estão com a cabeça? Não dá para entender. Pois Bom, é. são as mesmas pessoas que pediam a volta da ditadura, né? Exatamente as mesmas. Exatamente. Celina, foi muito que pediam a volta da ditadura, quer dizer, porque gostaram, se é que eram contemporâneas, gostaram da ditadura quando ela houve, ou pelo menos gostam por ter ouvido falar. Eu posso testemunhar o que foi a ditadura, acredito que vocês também. E outro dia eu fiquei estupefato, porque é um cidadão que é pelo menos 15 anos mais moço do que eu, teve o desplante de me dizer: não, eu vou dizer a você quem foi o João Goulart, quem foi o Marechal, lá o Castelo Branco, Teodoro. o Costa e Silva e tal. Aí eu falei: peraí, meu amigo, eu tinha 27 anos quando houve o golpe de 1964. Eu trabalhava como advogado, trabalhava como jornalista do Jornal do Brasil. Eu vi a redação do Jornal do Brasil sob a censura. O Jornal do Brasil teve que recorrer a anúncios do Serviço de Meteorologia para dizer que a situação estava negra no país, e você, que no máximo deveria estar no primário ou no ginásio, vem querer me dizer quem era o Costa e Silva, o Castelo Branco, o João Goulart. Eu conheci essas pessoas todas muito bem, sei o que foi viver aquela época, o Rubem Paiva, o Vladimir Herzog, Cássio, faz e esses uma amigos narrativa que mais foram presos, curta. torturados. Faz uma narrativa mais Olha, curta. Vai contar uma história. de acontecer uma coisa inacreditável, porque a gente que viveu a ditadura, a gente acompanhou quando a dona Lida Monteiro, secretária da OAB, abriu aquela carta, explodiu na mão dela, ela morreu, né? Pois bem, agora a OAB está do lado do Bolsonaro, criticou a prisão, sem citar o nome dele, criticou a prisão que foi feita antes de transitar em julgado, criticou as medidas cautelares, a tornozeleira. Não, A OAB foi e a do lado. OAB, e a OAB do Rio de Janeiro está mais à direita ainda. A OAB do Rio de Janeiro Pois também é, lançou do Rio de aí Janeiro, do Rio que de fez. Janeiro. Pensei que você estivesse falando da OAB de um modo geral. É a do Rio de Não, Janeiro. É é. exatamente, você tem toda a razão. Foi lançado esse movimento aí. Eu queria dizer uma coisa aqui, eu estou até escrevendo a respeito, daquela, daquele sequestro do Congresso, daquela palhaçada, aquela coisa que eu não sei nem como é que eu Eu vi. chamar, daqueles caras ali, aqueles bolsonaristas, aquilo ali não difere em nada dos acampamentos na porta dos quartéis e É. aquele quebra-quebra que houve lá na Praça dos Três Poderes. A única diferença é que esses caras são os representantes ditos do povo e usam paletó e gravata. No resto, aí eu escrevi o seguinte: digo, se um general ou o próprio exército endossa aquela palhaçada, a gente hoje estava vivendo numa ditadura. Provavelmente o Alexandre de Moraes estava com uma tornozeleira eletrônica e o Bolsonaro estava na porta do Supremo xingando todo mundo. Se acontece isso, porque ficou perto também de haver uma insurreição, de haver um golpe, se o Exército, que é a medida de todas as coisas nesse país, pelo menos do ponto de vista do andamento democrático, se algum general enlouquecido endossa aquele comportamento insurrecional do Congresso, a ditadura já estava no ar. É A isso que gente eu. estava ferrado. Olha, como já dizia o Levinsky, eu não me lembro o nome do outro autor daquele livro Como Morrem as Democracias,
o autocrata, no primeiro governo, ele arma a mesa, né? E no segundo governo ele barbariza, que é o que a gente está vendo o Trump fazer. Agora, imagina se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, ainda por cima, junto dos militares, o que não tinha virado esse Brasil, né? É isso que você falou, Cristina, é muito interessante, porque, evidentemente, essas pessoas que pedem que os Estados Unidos interfiram no Brasil estão pedindo uma interferência dos Estados Unidos na soberania brasileira. E eu estava vendo hoje o seguinte: o Donald Trump está, não sei se ele está maluco, mas o Donald Trump está cada vez mais convencido de que ele é o imperador do mundo. Ele não é apenas o imperador dos Estados Unidos, ele é o imperador do mundo. O Donald Trump acaba de anunciar que vai autorizar as Forças Armadas dos Estados Unidos a interferirem, a entrarem em países que ele diz que são países que estão fornecendo drogas aos americanos. Isto é, a China, aí eu acho que vai ser meio difícil, a parada é mais Não dura. vai entrar nunca na China. Aí a parada é mais dura. Mas os países latino-americanos, onde de longa data os Estados Unidos têm o hábito de entrarem, não é isso? De fazerem intervenções. E a presidente do México, a Sheinbaum, né? Ela tem um nome que não soa muito mexicano, ela disse: eu não vou permitir que os Estados Unidos entrem aqui com suas forças militares. E essa questão de droga nos Estados Unidos é o seguinte: o que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Tá entendendo? É a China, o Canadá, o México, a Colômbia, a Venezuela, lá o que seja, que querem forçar a venda de drogas aos americanos, ou é os americanos que querem comprar drogas? Porque Agora acontece o seguinte: agora, ontem ou anteontem, o Trump acusou o presidente da Venezuela, lá, o ditadorzinho, de Nicolás Maduro. narcotraficante. É, o Maduro, de narcotraficante. E ofereceu 50 milhões de dólares pela sua captura. Isso é só para endossar o que você está falando a respeito da preocupação dele com as drogas aí pelo mundo afora. E o Trump também está querendo interferir em países, por exemplo, a gente importa muito petróleo da Rússia. Então ele quer entrar contra o Brasil também, porque o Brasil importa petróleo da Rússia. É o que ele está fazendo no momento com a Índia. A Índia, isso. Porque a Índia importa petróleo da Rússia. E o Trump não quer que a Índia importe petróleo da Rússia. Como a Índia disse que ela precisa importar o petróleo da Rússia e não vai deixar o Trump interferir no caso, o Trump, então, está punindo a Índia também com essas tarifas, com o tarifaço, da mesma forma que está punindo o Brasil. Aliás, pelo que eu estou sabendo, porque isso aí vai e volta, pelo que eu estou sabendo, hoje, dia 8, as tarifas, o tarifaço do Trump contra o Brasil, esse tarifaço está em vigor ou não? Está em vigor. Até prova em contrário, até a gente receber algum tipo de notícia aí no meio do dia, no meio da noite, está em vigor, continua em vigor. Está em vigor. E o Brasil está tentando... Vai gerar muito desemprego, vai ser um efeito catastrófico, porque até o Brasil conseguir substituir essas exportações, não vai ser uma coisa rápida, né? Mas eu estava lendo agora ali na internet que a China está interessada em comprar açaí do Brasil. Quer dizer, não é lá, não é uma coisa que vai solucionar os nossos problemas, mas já mostra que o Brasil pode procurar outros mercados. Eu estava vendo também que o encarregado de negócio da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil botou mais um desaforo, sei lá, nas redes sociais contra o Supremo Tribunal, contra o ministro Alexandre de Moraes e tal, e foi chamado... Vai monitorar os juízes do Brasil, que tal? Cara, é uma coisa inacreditável. As pessoas que apoiam aí o Alexandre de Moraes aí estão sob a mira aí do Departamento de Estado americano. É isso. Agora, vamos ver. Nós estamos vivendo atualmente uma situação suja. Aliás, a propósito disso, eu quero mostrar aqui a vocês o seguinte. O nosso modesto YouTube se chama Yes, Nós Temos Bananas, não é à toa. Porque, veja aqui, isso aqui é um artigo de um dos mais respeitados colunistas do New York Times, o Thomas Friedman. E o que ele está dizendo, em suma, é o seguinte: a América que nós conhecíamos está desaparecendo rapidamente. E ele diz o seguinte:
citando, inclusive, a Janet Yellen, que foi a antiga diretora do Federal Reserve, que vem a ser o Banco Central Banco Central. Dos Estados Unidos, em que ela diz o seguinte: o Donald Trump está transformando os Estados Unidos em uma banana republic, porque o que ele está fazendo é uma coisa extraordinária. Eu me pergunto o que é que vai ser desse país aqui dentro de mais 4 anos, porque da maneira como vai, tá vendo? Não sei onde é que isso vai parar, porque... E como é que os americanos estão da se China, comportando? deixa eu dizer um negócio para você. Diga. Eu li hoje no YouTube que o Canadá está interessado em ingressar no BRICS. Isso aí vai ser uma facada no peito do Trump. Vamos ver eu não sei, eu ainda não vi essa notícia, mas o Trump, Não, ele já disse, ele não admite que o BRICS lancem uma moeda alternativa. Eu já falei sobre isso diversas vezes. A força dos Estados Unidos no mundo é devido ao acordo de Bretton Woods em Nova York, que tornou o dólar a moeda de troca internacional. E o Trump sabe disso, e ele está fazendo pressão sobre o BRICS, Brasil, Rússia, China, Índia e os outros que estão aderindo, justamente por isso, porque se houver essa criação, não sei se vai haver, não sei se é possível haver, mas isso seria um... Agora você diz que o Canadá quer entrar. Não, e eu vi também que os países do BRICS estão querendo fazer os seus próprios PICs. Já tem. Aliás, eu já falei sobre isso aqui, né? O Paul Krugman disse que foi uma grande invenção do Brasil. Pois o Brasil fez uma invenção genial. O Brasil tem boas, grandes invenções. O Brasil, por exemplo, inventou o despachante. O mundo inteiro não tem despachante, só o Brasil. Mas também com essa burocracia que a gente tem aqui, né? Se não tiver um despachante, a gente morre. Mas é isso, decorre dessa herança dos portugueses, nossa burocracia. Agora, deixa eu dar uma boa notícia, assim, rapidinho, só num break comercial aqui. Você sabe que o Botafogo está selecionado entre os maiores clubes do mundo? Não, junto com eu que não entendo de futebol, eu vi isso. Meu marido eu não sabia disso. Junto com o Liverpool, o PSG, o Chelsea e o Barcelona. E o Botafogo. Eu acho e o Real Madrid não entra nessa? Hã? E o Real Madrid não entra nessa? Não. Eu acho que é pela primeira vez que um clube brasileiro entra entre os melhores do mundo. Novais, você vai me desculpar, mas qual é a explicação para isso? O fato do Botafogo ter sido campeão o ano passado do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. Sim. Dizer, em função disso. Não é em função de poderio financeiro, não? Não. Que poderio financeiro, o Texto está lá, aquele capitalista, está acabando com o Botafogo. Agora, acontece o seguinte também: 2 jogadores brasileiros, entre os 50 escolhidos para serem aí, estão selecionados. O Vini Júnior, que já foi o ano passado, e o Rafinha, né, que é do Barcelona. É do Barcelona. Os 2. Mas eu só queria fazer o parêntese para exaltar e enaltecer a presença do Botafogo, aquele escudinho do Botafogo ali, entre os escudos do PSG, do Barcelona, do Chelsea. Uma maravilha. Muito bem, mas já que a gente está nesse assunto, eu vou perguntar o seguinte: pelo que eu vi, há uma disputa empresarial dentro do Botafogo. Parece que estão querendo tirar o poder do americano John Textor, que é o dono do clube. O que está vendo? Já quiseram tirar ele de lá, inclusive, mas a justiça brasileira manteve ele. Isso aí entrou lá para a justiça para resolver, e a justiça bateu o martelo e favoreceu o Textor. O Textor continua lá como sei lá, como o quê do Botafogo, como dono do Botafogo, como o principal acionista, coisa desse tipo. Está uma confusão muito grande ali dentro do Botafogo, mas isso não está impedindo que ele jogue. Amanhã ele vai jogar com o Fortaleza lá em Fortaleza, bela cidade. Muito bem. Bom, já que você está na área esportiva, eu vou entrar numa área que é um pouco do conhecimento de Celina, porque a Celina, não sei se você sabe, é também uma atleta. Ela era minha companheira com outras pessoas das paineiras, e pelo que eu sei, ainda corre nas paineiras, no Rio de Janeiro. Não, é o seguinte, eu comecei a ir às paineiras em 1980, que foi o ano que eu me casei pela primeira vez e que eu fui trabalhar no Jornal do Brasil.
E você Então, correu uma maratona. corri uma só. Mas Corri uma só já é muito. O Novaes não correu nenhum. Não, mas se Mas somar aí, todas as corridas que eu fiz na Lagoa, dá umas 4 maratonas. Tudo mas bem. aí eu ia para as paineiras, eu sou meio obstinada. Eu ia para as paineiras todo santo dia. Eu entrava no Jornal do Brasil às 9 horas da manhã. Quando eu chegava lá, eu já tinha corrido 8 quilômetros e tomado a ducha das paineiras, que Aquela é uma coisa cachoeira. que Ah, que não é maravilha. uma cachoeira, é um cano, né, que sai É, uma ducha, é. que dependendo do volume que tem de chuva, faz uma massagem assim espetacular. Excelente. É. Então, Maravilha. eu passei muitos anos, 10 anos que eu fazia isso todo santo dia. Aí depois teve uma fase que eu troquei a corrida pela caminhada, aí comecei a fazer caminho de Santiago, caminho Você fez o português, caminho de Santiago? eu fiz. Eu fiz o caminho de Santiago com a dona, a minha mulher, não vai sabe disso. É uma maravilha o caminho de Santiago. Verdade. Eu fiz Passou um mês inteiro começando, andando. andando tudo. Eu comecei na cidade de Barcelos, ao norte do Porto, em Portugal, e fui até Santiago de Compostela. Eu tenho a documentação toda, eu tenho o Eu diploma. também, também, É. Pô, eu tô Eu aqui me passei o mês sentindo meio inteiro, mês de humilhado. férias, andando o mês inteiro. E Estou me depois sentindo fiz meio trilha aí. humilhado aqui no meio desses atletas. Pô. O máximo que eu fiz foi ir até Santiago do Chile, porra. De avião, Estou aqui com 2 atletas, pô. de avião. Não, mas hoje em dia eu não corro, mas eu caminho rápido e eu oscilo entre Paineiras e Aterro do Flamengo, que são lugares maravilhosos. O Cuidado, meu porque eu estou sabendo que a triatleta Márcia Ferreira foi atropelada lá no Foi, foi. eu vi aterro do isso. Flamengo. Ela e mais É, um grupo, né? É. Ela e mais um grupo. É. O cara Cuidado, não mas, tinha nem o carteira. motorista que não tinha carteira. Não tinha carteira. É. É. mas eu Agora, sou, já que a gente entrou nesse assunto, só para concluir, conclua, conclua. eu sou a primeira que chego nas Paineiras por volta de 6 horas da manhã, ainda vejo vagalumes e aí vou vendo o dia clarear e Que ando beleza, sozinho. que Você sabe beleza. que outro dia saiu uma notícia de que os vagalumes estão em extinção, né? Pois é, eu estava lendo isso agora. Eu fiquei, vagalume é uma coisa deslumbrante, né? Eu É adoro. verdade. É uma coisa fantástica. Pô. Não, Não sei como você está em sabe o que extinção. acontece? Vocês lembram da época em que você saía para dirigir de carro e o para-brisa do automóvel ficava coberto de insetos? Não fica mais. Os insetos estão morrendo. Você já É, reparou nisso? Todos os insetos? Aqueles insetos que ficavam grudados no para-brisa do carro não ficam mais porque não tem mais inseto. Entendeu? Isso é um fenômeno abelhas estão mundial. morrendo, Como é que sapos você estão leu isso que morrendo. não tem mais inseto, porra? Aqui na Serra, o que não falta é inseto. Então tá todo mundo aqui. Tudo quanto é inseto tá aqui Mas na Serra. não são no mesmo número, porque você tem ou não tem os insetos grudados no para-brisa do seu carro quando você dirige? Não, não tem, aqui não tem. Eu não sei do que você Então, está falando aí, pô. Inseto grudado no para-brisa do carro. olha, já que nós estamos falando em mudanças de clima, Você não estava pegando uma carona só? eu quero dizer o seguinte: hoje, na cidade de Phoenix, Arizona, foi registrada a temperatura de 48 graus centígrados à sombra. Uau. Porra. É. E eu ia. Bom, já que a gente está falando em esporte, eu quero fazer aqui uma pequena referência pessoal. Modestamente, eu quero dizer que na provecta idade de 88 anos, eu voltei a disputar triatlos. Já disputei Que 3. maravilha. Nossa Senhora, quais são as distâncias? Bom, é isso é que eu vou falar, porque eu acho que é uma coisa que deve ser adotada no Brasil. Eles agora criaram aqui nos Estados Unidos os mini triatlos, distâncias mais modestas, digamos, 200 metros de natação no mar ou num lago, 10 quilômetros de ciclismo e 3 quilômetros ou 4 quilômetros de corrida. Quer dizer, dá para qualquer pessoa fazer isso, não precisa ser um grande atleta, e é uma grande atividade física. Quer dizer, eu estou com 88 anos e cheguei na frente de muita gente bem mais moça do que eu. E a minha mulher, a dona, com 79 anos, ela inclusive teve medalhas de ouro em triatlon pelo Brasil, também está participando. Então fica aqui o meu convite para vocês se juntarem a mim quando eu chegar aí no mês que vem, em setembro. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Vou me juntar a Eu tenho você. problema, eu tenho Com problema carro, vou te acompanhar de carro, para ver se você está fazendo a mesma coisa certa. Tudo bem. quando eu tinha 33 anos, eu fui para Visconde de Mauá passar umas férias Aonde? e
Visconde de Mauá, lugar Biscoito que de eu sou apaixonado. Ah, E aí o meu ex-marido me deu uma bicicleta, uma mountain bike. ah. E aí eu estava com duas filhas muito pequenas e fazia muito tempo que eu não conseguia dar minhas caminhadas. Então foram 10 dias de férias e eu só subi na bicicleta no 8º dia, porque antes disso eu caminhei tudo que eu queria caminhar, porque eu fui pela primeira vez com uma babá. E aí levei um tombo de bicicleta lá em Mauá. Bicicleta é perigoso. Nessa época, não, foi um tombo ridículo. Foi um tombo que eu fiz uma volta de 180 graus. E aí o ex-marido falou assim: não, tem que prender o pé. Eu falei: prender o pé? Não me sinto segura. Pois é, por causa de prender o pé, eu caí com todo o peso do meu corpo em cima do braço esquerdo e quebrei o cotovelo. E agora eu vou te contar: quebrar o braço em Visconde de Mauá e descer naquela estradinha de terra até Resende. É. Bom, aí cheguei no Rio, fui fazer uma revisão do que tinha sido feito, não sei o quê, e tive que operar. Operei e a recuperação do movimento desse braço foram 6 meses de uma fisioterapia que doía tanto, eu não sou fresca para dor, que eu nunca mais subi numa bicicleta. Fiquei com um trauma horroroso. Eu só poderia fazer a corrida e a natação, porque bicicleta nunca mais. Eu adorava andar de Acho que o Novaes vai falar alguma coisa aí sobre isso. Não, é porque ela está falando em bicicleta, eu estou me lembrando que quando eu era secretário de Cultura lá da cidade do Rio de Janeiro e era responsável por uma pista que tem na Lagoa, eu levei um tombo lá de bicicleta em função de um desacerto que havia na pista lá, mas eu era o secretário, então fiquei com vergonha de dizer que o secretário de Cultura, responsável pela pista, levou um tombo numa pista que devia estar perfeitamente arrumada, organizada. Pista essa Agora, boa, que já viu muitos assaltos a quem está lá de bicicleta, inclusive assassinato de É gente que verdade, tinha é verdade. bicicleta e foi assassinada porque roubaram a bicicleta da pessoa. Quer dizer, isso mostra bem o problema da segurança no Rio de Não, Janeiro. Zé Inácio, não tem jeito. A segurança do Rio de Janeiro não tem jeito. Agora, nessa semana, eles relataram assaltos em Botafogo e no Flamengo. Quer dizer, antigamente você via muito a Zona Oeste, a Zona Norte, mas eles já dominaram isso tudo. Então, agora chegando na Zona Sul. Qualquer hora dessa, porra, eles vão tomar o poder, porra. Não tem dúvida, porque a polícia é muito pequena diante do crescimento do tráfico e da milícia, porra. Não tem jeito. É. Então, o Novaes, dos meus 6 aos 9 anos, eu morei em Itaipava. Quando em Itaipava só tinha uma cerâmica, nada mais. Era um mato. Né? Salvador. E Era no Salvador. Parque Santa Maria, você sabe qual é o Parque Santa Maria? Não. Porque é pertinho aí de Pedro do Rio, de onde você está morando. Você está morando em Pedro do Rio? Pô, na estrada de secretário. Ah, Na tá. estrada de secretário. Mas a estrada de secretário é em Pedro do Rio. Só que agora está ficando cada vez mais difícil porque parece que descobriram o secretário aqui. O Rio de Janeiro Hum, descobriu o secretário. Então, a Fernanda Torres tem casa aqui, um monte de artistas tem casa, e compraram, estão criando fazendas aqui coletivas e criando resorts e coisas desse tipo, e está ficando difícil a vida aqui também. Mas tá perdendo encanto. sempre melhor do que aquela vida pesada do Rio de Janeiro. Mas diga, Com certeza. sim, você Bom, Mas, estava enfim. falando de Itaipava. E eu acho que eu virei uma pessoa muito natureba por causa dessa minha infância, que Sim, eu estudei num colégio que tinha. Vocês já ouviram falar na Pousada Alcobaça, em Correias? Itaipava Alcobaça. Pois Já. é, pois é. Eu estudei, a dona Laura, que é uma famosa, todo mundo conhece Dona Laura, foi colega da minha mãe de colégio. Então, quando eu fui morar lá, a Laura tinha feito um coleginho, porque o lugar onde é a Pousada Cobaça era uma fazenda da família do marido dela. Aí tinha criação de gado, tinha produção de verduras, não sei o quê. Então, ela fez o coleginho que era para os filhos dos funcionários que trabalhavam na fazenda e os filhos dos amigos. Então, eu passei 3 anos da minha vida nesse coleginho, que foi o melhor período da minha infância e me marcou profundamente. Eu virei a pessoa meio natureba que eu sou é bom, é por bom. causa É dessa bom. temporada. Bom, agora, vou
mudando de assunto, passar por uma coisa que está aqui muito em voga aqui agora, nas notícias aqui, vamos falar de política internacional. Porque o que está acontecendo é o seguinte: há duas pessoas, dois chefes de Estado no mundo que estão atraindo a antipatia do mundo inteiro. Eles se chamam Donald Trump e Benjamin Netanyahu. E agora está aqui a notícia de que o Benjamin Netanyahu simplesmente disse que vai entrar em Gaza e dane-se. E, inclusive, ele está sofrendo muita oposição dentro de Israel. Mas ele está. Verdade, verdade. Manifestações lá. Há um episódio em relação ao Benjamin Netanyahu que é muito interessante. Não sei se vocês sabem. O Benjamin Netanyahu nasceu em Israel, mas veio para os Estados Unidos em criança. E foi educado nos Estados Unidos, em um colégio no estado de Nova York. Não me lembro exatamente qual é o nome do colégio. E aqui nos Estados Unidos é muito comum, em tudo que é atividade, eles fazem o que eles chamam Hall da Fama, Hall of Fame. Seja no beisebol, no futebol americano, a pessoa ganhou uma certa importância, vai para o Hall da Fama. E o Benjamin Netanyahu foi colocado no Hall da Fama nessa escola, no estado de Nova York. E há um movimento para tirar o Benjamin Netanyahu do Hall da Fama, porque isso já aconteceu com outras personalidades em outros esportes, beisebol, tal, um camarada, não me lembro exatamente o nome dele, mas um famoso jogador que descobriram que ele apostava nas próprias partidas, tiraram ele. Como é que ele foi parar no Hall da Fama? Pela invasão de Gaza? O colégio tem o Hall da Fama e botou lá o retrato dele. Muito bem. Esse jogador de beisebol, por exemplo, foi agora perdoado pelo Donald Trump, mas a história é o seguinte: aí disseram, esse camarada não pode estar no Hall da Fama porque isso envergonha a nossa escola. Aí o diretor da escola falou, não, ele tem que estar no Hall da Fama, porque bem ou mal ele é famoso. Agora, há uma diferença entre você ser famoso e ser infame, entre você ser famoso e ser notório. Se você vai ficar no Hall da Fama de uma escola porque você é famoso, bem ou mal, então se o Jack the Ripper tivesse estudado lá, estaria no Hall da Fama. Se o Adolf Hitler tivesse estudado nessa escola, ninguém poderia tirar ele do Hall da Fama, porque é mais famoso do que ele, ninguém foi. Não é isso? Agora está essa discussão aí. Mas o fato é o seguinte: o que é que vai acontecer daqui para frente? Porque a própria Alemanha, que historicamente ficou muito solidária a Israel por causa do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, até a Alemanha agora está se voltando contra Israel. Não vai mais fornecer armas a Israel, a Grã-Bretanha vai reconhecer Israel, o Reino Unido, a França vai reconhecer a Palestina. É o Estado da Palestina, o Reino Unido vai reconhecer o Estado da Palestina, o Canadá vai reconhecer o Estado da Palestina. Aonde isso... Eu vou reconhecer também. O Brasil também. Eu também vou reconhecer. Agora, aonde isso vai parar? Porque o único chefe de governo que está se mantendo absolutamente silencioso sobre isso, não é difícil adivinhar, chama-se Donald Trump. Agora, eu quero saber o seguinte: por que o Netanyahu foi parar no Hall da Fama do colégio? Porque ele é famoso, bem ou mal, porque ele estudou lá. Mas ele entrou para o Hall da Fama agora? Ele entrou para o Hall da Fama agora? Não, ele já está lá há algum tempo. Agora começaram a dizer, tem que tirar ele de lá. Ele tem que ficar. A propósito disso, tem um artigo excelente do Ezra Klein, que é judeu, por sinal, colunista do New York Times, saiu publicado na Folha de São Paulo, mostrando que a nova geração de judeus nos Estados Unidos, sobretudo em Nova York, que é a maior cidade judia do mundo. Nova York tem 2 milhões de judeus. A população de Israel é de 9 milhões, quer dizer, Nova York tem uma grande porcentagem da população de judeus do mundo em Nova York. A nova geração de judeus está se opondo ao que ocorre na Palestina. A velha geração está de um lado, a nova tanto que estão apoiando, sabe quem? Zoran Mamdani, que é um muçulmano, está sendo apoiado por judeus jovens. Prefeito de Nova York, é verdade, é verdade. É verdade. Agora, eu vou dizer o seguinte: eu pensei que o Netanyahu tivesse ido para o Hall da Fama pela invasão de Gaza. Agora, já tem 70% de Gaza destruída pelo Netanyahu.
E ele disse que vai acabar com esses outros 30% e vai tomar Gaza. E ninguém E o fala nada. Trump quer fazer um grande resort lá, grandes resorts. Né? Ele anunciou. Ele está esperando por Essa isso. ideia do Donald Trump, né? Construir a Riviera de Gaza. A Riviera. O Netanyahu só faz tudo isso porque tem o aval do Trump. Porra. Se o Trump resolvesse fazer jogo duro com ele, se fosse um Com cara certeza. equilibrado, ele não estaria aí deitando e rolando em cima de Gaza. Claro que não. Assim como o Bolsonaro botou as manguinhas de fora, ele estava todo mansinho, e aí começou a agitar quando o Trump entrou no lado dele. Aí ele botou as manguinhas de fora. Né? E aí é uma coisa que eu acho engraçada em relação a essas pessoas no Brasil que apoiam, pedem a intervenção dos Estados Unidos no Brasil, não sei o quê. Eu olho para as fotos e para as imagens na televisão e eu vejo gente ali que, se aparecesse aqui nos Estados Unidos, o Donald Trump não ia aceitar, não. O Donald Trump tem horror de gente moreninha. Pois é. Ele não gosta, não. Eu vejo umas pessoas lá nessas demonstrações Bolsonaro que estão muito iludidas em relação a quem eles estão apoiando no Brasil e nos Estados Unidos. O Donald Trump é um racista medonho. Ao sul do Rio Grande, ele já olha assim, olha. Os bolsonaristas deveriam mudar aquela fala do Bolsonaro, do Brasil acima de tudo, e transformar o Brasil abaixo de tudo, segundo os bolsonaristas. Devia inverter a frase do Brasil acima de tudo. Ele vivia repetindo aí a exaustão. Muito bem. São os patriotários. Muito rápido, só para encerrar. Fala. Fala você, ou a Celina. Não, eu só queria fazer mais um pequeno registro aqui. Está havendo uma feira literária no Pelourinho, na Bahia, a Flipelô, e estão lançando um livro do meu amigo Dias Gomes sobre o trabalho dele, a arte dele, a vida dele. E está sendo lançado nessa hora, porque a feira começou às 3 horas da tarde, o lançamento, e deve estar ainda em curso. Só isso, queria fazer só esse acréscimo. E a Celina vai falar. Deixa eu dar uma sugestãozinha. O Rui Castro está lançando um livro chamado Trincheira Carioca. Isso. O Rui Castro tem uns livros fabulosos e esse aí deve ser igualmente fabuloso. Qual é o nome? Trincheira Carioca. Lincheira. Trincheira. Ao longo da guerra, sobre a Segunda Guerra, restrições. Faltava café, açúcar, duas de nossas maiores commodities. Eram proibidas desde fotos aéreas e venda de imóveis na orla a estrangeiros. As luzes da praia eram apagadas periodicamente para dificultar a visibilidade de possíveis submarinos inimigos. Eu me lembro dessa época. Olha, eu tenho idade para me lembrar dos postes do Rio de Janeiro que eram pintados de preto, de piche do lado que dava para o mar, que era para os submarinos alemães não verem a cidade. Olha só. Não, e lá no Tijuca, eu era um garotinho ainda, meu pai estava dentro de um submarino no Nordeste, lá para defender aquela área do Brasil. O que eu achei ótimo, porque eu pude dormir com a minha mãe desde cedo, desde os meus 3, 4 anos de idade. E havia um exercício de blackout na época. Passava o cara pela vila. Temos que encerrar por hoje. Vamos falar desse assunto na próxima semana. Muito obrigado pela presença de vocês e um abraço. Abraço. Bom fim de semana aí para todo mundo. Valeu. Tchau, tchau. Celina, chega mais perto, Celina. Você está falando de longe. Semana que vem. Tudo bem.